Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo 1, Fundamentos da Fé Cristã, e hoje nós vamos falar sobre a Lei de Deus. Se você chegou até aqui, vou dizer para você que você é persistente e realmente um guerreiro, porque escutar que você é mau e perverso e realmente reconhecer isso não é uma tarefa tão fácil. E realmente a gente precisa estar constantemente no espírito, realmente buscando nele esta verdade, mas nutrindo também da palavra de Deus referente aos outros assuntos que nós vamos tratar hoje e no decorrer de nossa escola. E hoje é um assunto muito importante também, faz parte sim do Evangelho, que é um assunto que está desde Gênesis, digamos assim. Podemos dizer que está desde Gênesis. Podemos dizer que está lá no Jardim do Éden. Desde o início, Deus sempre estabeleceu mandamentos, leis, para que o homem pudesse obedecer essas leis. Deus se relacionava por meio, de um relacionamento de Criador com a sua criação. E, como nós já falamos na aula sobre o Criador, nós prestamos contas ao Criador. Ele determina e tem o poder de determinar como que nós devemos viver. E a lei de Deus expressa exatamente isso. Inclusive, os 10 mandamentos nós podemos dividir elas em duas partes. Como nós devemos nos relacionar com Deus, que nós podemos dizer que são os primeiros mandamentos, né? E depois nós temos a outra parte de como nós devemos conviver uns com os outros. Mas nós vamos ver isso com mais calma. A lei de Deus, ela foi nos dada para o nosso bem. Isso nós temos que ter em mente. Não foi para a nossa ruína. Deus deu a lei dele para que nós pudéssemos conhecê-lo, porque como Deus é justo, as suas leis são justas. E ele expressa isso naturalmente. Assim como também expressa esse Deus que é santo, através da lei dele. Então, como ele quer que nós sejamos um povo santo, assim como ele é santo, a sua lei é que vai definir a nossa santidade. E eu gostaria que vocês realmente abrissem em Êxodo 19, no versículo 4 a 8, onde vamos ver, que após a redenção, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, eles são conduzidos ao deserto, e é no Monte Sinai que Deus dá essas leis a Moisés e a todo o povo de Israel, E quero que vocês abram lá em Êxodo 19, versículo 4 e 8, que diz assim: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor lhe havia mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou.
E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Então, Deus, ele nos pede uma resposta mediante a obra redentora dele em nossas vidas. Que é a obediência. A única coisa que ele exige de nós é obediência à sua voz, à sua lei, mas em comunhão com ele. Quero que vocês compreendam que a lei de Deus foi dada não para que venhamos a cumpri-la, porque Deus sabia muito bem que nós não temos capacidade para cumprir a lei de Deus, mas sim que a gente pudesse depender dele para cumpri-la. Somente em comunhão com Deus é que podemos cumprir com a lei dele. E é somente tendo o Espírito Santo dentro de nós, habitando dentro de nós, pois ele é aquele que Deus prometeu para nós. Querem ver? Em Ezequiel 36, no versículo 25 ao 27, diz assim: Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Olha só. Inclusive, salmista, em Salmos 119, que é o maior salmo que existe no livro de Salmos, é todo ele se referindo à lei de Deus. É impressionante como o salmista expressa o amor que ele sente pela lei e o prazer que ela pode nos conceder. Não só prazer, mas plena alegria. Você pode imaginar isso? Só quem nasceu de novo, nasceu da água e nasceu do Espírito, pode experimentar e provar dessa realidade, dessa promessa que existe em Deus. Inclusive, o cumprimento, dos mandamentos, eles nos trazem benefícios. Existem bênçãos que inclusive estão no Velho Testamento, que para aqueles que obedecem à lei de Deus. E da mesma forma, nós temos Jesus como o maior exemplo. Ele que assumiu sua forma de homem, veio como um servo sofredor, sofreu, mas foi obediente até o fim. Até a sua morte, ele cumpriu com toda a lei. E claro, ele era o único que poderia cumprir com a sua própria lei, já que ele era Deus. E esse era o requisito maior para um sacrifício de alguém que era puro, que era inocente, que era necessário que alguém como ele, que cumprisse toda a lei, sem pecado nenhum, pudesse tomar o nosso lugar na morte e receber o castigo que era merecido para nós e não sobre ele, e nos perdoar dos nossos pecados. E não só perdoar, mas abrir um novo e vivo caminho, nos reconciliar com o Pai, e para que a gente pudesse receber o Consolador, para que a gente pudesse ser transformados à imagem e semelhança de Jesus. Nessas verdades que estamos falando,
Isso significa que a lei ela não foi anulada. Muitos afirmam que porque Jesus cumpriu a lei, nós que estamos na graça não precisamos cumpri-la. Mas se vocês não sabem, eu vou lembrá-los que no Novo Testamento também tem a lei de Deus. Nós vemos Jesus no seu sermão do monte, ou no sermão da montanha, que é o maior sermão de Jesus. Ele começa falando da lei, dos 10 mandamentos. Só que ele traz uma revelação divina, uma revelação do coração do Pai em relação à lei. E vocês podem acompanhar em Mateus 5, vocês podem ler atentamente e perceber, né, comparando com os 10 mandamentos. Fazendo essa comparação, e vocês vão ver que Jesus, ele não veio para anular a lei, mas ele veio para cumpri-la. E não só cumpri-la, mas ele também veio para nos ensinar a lei. E quem ensina a lei, as escrituras falam que este realmente ama a Deus. Quem ensina a lei está não só cumprindo com a sua missão, né, como também está agradando o coração do Pai. Deus tem uma afeição por aqueles que ensinam a sua lei. Ele se alegra com isso. E não só se alegra com aqueles que ensinam, mas com aqueles que também praticam a sua lei. E essa é a parte mais importante. Porque nós também temos que conhecer as leis de Deus. Em Salmo 1 fala, o salmista diz assim, que o seu prazer, né, esteja na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Isso significa que nós precisamos não só, né, ler ela, mas nós precisamos meditar na lei de Deus, para que ela seja selada no nosso coração, para que ela seja guardada dentro de nós, né, no nosso homem interior. E à medida que nós nos relacionamos com Deus, nós vamos sendo transformados e vamos cumprindo com a lei de Deus. Então, Deus requer a nossa obediência à lei. E ele falou a Moisés e ao povo de Israel o seguinte, em Deuteronômio 6, versículo 4 ao 6, diz assim, escute Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma e de toda a sua força. Estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. E também nós podemos ver em outros trechos da Bíblia, em Deuteronômio 11, versículo 13, Deuteronômio 19, versículo 9 e Deuteronômio 30. Vocês podem ler todo o capítulo, que é muito importante. Mas eu quero que vocês observem, né? Deus ele só requer uma coisa, que nós o amamos. Sim, mas ele também quer outra coisa, que está em Levítico 19, versículo 18. Deus falou o segundo mais importante mandamento. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, entre tantos mandamentos da lei, Deus requer apenas 2. Porque nós cumprindo com esses 2, nós estaremos cumprindo com todos os outros. Como eu falei desde o início, os 10 mandamentos são divididos em duas partes. Como nós devemos nos relacionar com Deus e como nós devemos nos relacionar com o outro.
Então, quando nós amamos a Deus, nós estamos cumprindo com os requisitos que Ele exige de nós para um relacionamento perfeito com Ele. Da mesma forma com o nosso próximo. E um mandamento, o primeiro e o segundo mandamento, eles se completam. Um não pode ser cumprido sem o outro. Porque se eu digo que amo a Deus e odeio meu irmão, eu estou mentindo. Porque eu não amo a Deus odiando meu irmão. Isso não pode acontecer. Um mandamento não anula o outro. Pelo contrário. O cumprimento de um mandamento é o cumprimento do outro. Então, se Deus requer de nós que nós o amamos, é porque Ele exige de nós comunhão. Porque eu não posso amar alguém que eu não tenho comunhão. Deus, desde o início, a única coisa que Ele quis sempre foi comunhão, interação com a sua criação. Parece soar, meio legalista esta aula. Alguns liberais iam dizer que eu estou sendo legalista ao ensinar isso. Mas aqui estou te ensinando exatamente aquilo que está nas Escrituras. E aquilo que eu aprendi de pessoas que eu sei que viveram a vida inteira estudando as Escrituras e que realmente têm comunhão com Ele. E quero citar algo que está na apostila. Parece soar legalista, ter que obedecer a muitas leis determinadas por Deus. O nosso homem carnal não suporta a ideia de obedecer a alguém. Como foi o que aconteceu no jardim com Adão e Eva. Eles rejeitaram obedecer a Deus. Mesmo que vivemos numa sociedade regida por leis humanas, nós não gostamos de sermos corrigidos ou de pagarmos pelos nossos erros cometidos. Mas quando nós somos os injustiçados, queremos exigir o cumprimento das leis que nos defendem. Então, o problema está na lei de Deus ou está em nós? Quero que vocês abram em Romanos 7, versículo 14 ao 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizar. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne,
sou escravo da lei do pecado. Ora, a lei de Deus no Novo Testamento. Exatamente. Olha só, Paulo está falando aqui que ele é escravo, a mente dele é escrava da lei de Deus, mas que, segundo a carne, ele é escravo da lei do pecado. Então, porque o que queremos fazer não fazemos, e o que fazemos não queremos fazer. E exatamente isso. E é por isso que foi muito importante nós termos a aula sobre o homem e o pecado antes de nós chegarmos nesse assunto da lei de Deus, porque nós não queremos, de maneira nenhuma que venhamos querer cumprir a lei sem o próprio Deus. Não podemos cumprir a lei de Deus sem o próprio Deus. Nós precisamos de comunhão, porque realmente, se nós desejarmos cumprir a lei sem Deus, aí sim nós seremos legalistas. Aí nós fazemos justiça própria. E a justiça própria nem sempre dá certo. Na verdade, ela não dá, porque, como nós falamos, na aula anterior, tudo que nós fazemos é mal, mesmo tentando fazer o bem. Porque nós estamos acostumados a fazer o mal. Existem vários acontecimentos na história, de homens que, em nome de Deus, faziam justiça própria, e não era da vontade de Deus. Pelo contrário, desobedeceram a Deus. Então, o objetivo de nós termos esta aula é justamente afirmar, comprovar de que não podemos, cumprir a lei, cumprir a palavra do Senhor sem ter comunhão com Deus, sem andar com Ele. Existe uma luta interior dentro de nós que só pode ser vencida nós tendo a graça de Deus sobre nós e temos também o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós precisamos nascer de novo se nós queremos realmente ser fiéis e viver de forma zelosa e devota ao Senhor. O Senhor então está nos ensinando a odiar o pecado que está em nós, como Paulo falou mesmo em Romanos, e a desejar sermos transformados à semelhança de Cristo. E você pode estar lendo Efésios 4, do versículo 13 ao 14, que fala sobre essa questão da transformação à semelhança de Jesus. Então, para que nós estamos sendo transformados? Para o grande dia. O grande dia, onde o Senhor irá reinar para sempre. Com aqueles que realmente nasceram de novo e que estavam sendo santificados, porque uma coisa que vocês têm que entender, nós não vamos chegar a sermos santos por completo. O processo de santificação, ele vai continuamente até que Cristo venha. E somente pela graça realmente nós seremos salvos. Realmente é imerecida. A salvação ela é imerecida, porque o Senhor vai interromper esse processo em nossas vidas, nós merecendo, ou não, independente do nível de santidade que nós tivermos, independente disso. Mas o que nós precisamos é realmente estar nesse processo de santificação, desejar esse processo de santificação em nossas vidas, confiar na salvação que é só em Cristo Jesus. Então, Jesus obedeceu até a morte de cruz. Jesus amou a Deus, obedecendo a lei dele. Portanto, que nós venhamos nos alegrar em amar a lei de Deus,
guardando em nosso coração, meditando nela dia e noite, encontrando satisfação nela, como Davi escreveu em Salmos 1. E a nossa aula termina aqui, e antes de terminar, queria orar com vocês. Pai, eu quero te agradecer por esta aula, Senhor, e peço que o Senhor nos conceda essa capacidade de ter prazer na Tua lei, essa alegria que Davi tinha, Senhor, em ter prazer na Tua lei a ponto de meditar nela dia e noite. Nós queremos, Senhor, que Tu nos conceda entendimento para que venhamos a viver de forma sábia, cumprindo a Tua lei, mas mediante a nossa comunhão com Você. Que o Senhor nos dê um coração novo. Que o Senhor nos conceda um coração de carne, tire esse coração de pedra, Senhor. Se alguém que está vendo essa aula ainda não tem esse coração de carne, não nasceu de novo, Senhor, eu peço, Jesus, que o Senhor conduza essa pessoa a nascer de novo, a nascer do Espírito, Senhor, e não mais a viver na carne. Eu peço, Jesus, que o Senhor imprima a sua lei em nossos corações, como diz lá em Jeremias, Senhor. Imprima a sua lei em nossos corações. Nós queremos nos parecer contigo, sermos transformados de glória em glória, Senhor, de fé em fé, a semelhança de Jesus, que é o padrão perfeito de alguém justo, de alguém santo, de alguém que herdará o reino dos céus. Nós queremos fazer parte desse povo que é santo, Senhor, e que o Senhor separou antes mesmo da fundação do mundo. Nos ajude, Senhor, porque nós não podemos fazer nada sem Você e nós não podemos cumprir a lei sem comunhão com Você, Senhor. Amém.